Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais uma aula aqui de cinemática. A gente vai trabalhar aqui de novo, novamente, mais uma vez, com a ideia de MRU, certo? Quando a gente está trabalhando bem no comecinho desse assunto aqui, os professores na sala de aula, né? Eu fiz isso também com os meus alunos e depois eu coloquei a letra R no meio. Por que que a gente fala no começo MU e depois a gente fala MRU? Se você está acompanhando a minha playlist aqui de cinemática, que é a mecânica do movimento, né? Um estudo do movimento, você já se ligou que quando eu vou resolver os exercícios, eu transformo qualquer trajetória, né? Qualquer caminho que a gente estude aí, dentro desse movimento, eu transformo ele em uma linha reta. E isso o que vai fazer, isso vai ajudar você em muitas questões de vestibular, de Enem e de concurso quando envolver o assunto de física. Beleza? Gente, essa aqui é uma playlist aqui para os meus alunos e para você que está assistindo agora, né? Agora você também é meu aluno. Eu sou o professor Maicon Fisotto. Eu dou aula na ETEC de Itararé e essa aula é especial para os meus alunos do primeiro ano. Tá bom? Gente, um abraço para vocês aí e vamos lá, porque vocês já resolveram essa daqui em sala de aula. Eu acho que vocês já entendem desse assunto aqui, mas vamos verificar aí, né? Para todo mundo conseguir se ajudar. Tá bom? Então, eu tenho uma questão aqui muito simples. Para a gente resolver ela, se você já viu as outras aulas, já se ligou que basta você escrever a lei do movimento, né? Então, a lei do movimento, geralmente, ela é escrita usando as equações, não, né? A função do tempo. Função do tempo conhecida como função horária. Se o movimento é MRU, é a função S igual a S0 mais V vezes T. Vale muito a pena destacar aqui as operações matemáticas. Geralmente, as operações matemáticas que a gente tem vai dizer para a gente quantas linhas a gente precisa para resolver a equação. Tá bom? E isso daqui é a parte genérica. O que que significa ser a parte genérica? É como se eu desenhasse uma rua sem número. Então, eu tenho zero em algum lugar lá atrás, daí eu ando um pouquinho, não sei que medida que é, e a partir dali eu ando de novo, eu vou para frente. E aí eu chego num outro lugar, tá bom? Esse no comecinho aqui ele pode ser um, ele pode ser dois, ele pode ser três. E aí quando eu substituo esse valor e eu descubro a minha velocidade, eu tenho a lei do movimento. Vamos ver aqui a lei do movimento para um trem. Não é, é um avião. Olha o nível das questões de cinemática que geralmente cai, né, em vestibular e concurso. Essa aqui é até engraçada. Eu acho que é possível, hein? Eu, como professor, eu acho que é possível. E você, deixa aí nos comentários. É possível acontecer o que tem nessa pergunta aqui, ó? Um avião voa em linha reta com velocidade constante de 400 quilômetros por hora. Tudo bem, o avião voa isso mesmo quando está lento, ele voa até 1000 quando está rápido, né? Na hora do pouso e na hora da decolagem. Então tá tudo certo, aqui tudo certo. Mas olha a próxima linha. No mesmo instante, um pássaro que estava pousado sobre o avião começa a voar na mesma direção do avião. Isso aqui é interessante, hein? Na mesma direção do avião. Mas o que que é mais interessante aqui ainda? Um pássaro que está em cima de um avião e o avião está andando a uma velocidade tranquilinha, 400 quilômetros por hora. Beleza. Tá? Então, o pássaro saiu da asa do avião, né? O que que a gente vai considerar então? Que no momento em que o pássaro sai da asa do avião, ó, então a gente tem um avião, não é um tubarão não, né? É um avião, bota as duas asas aqui, e tem um pássaro lá, e nesse momento aqui, no instante zero, eles estão no S igual a zero. Isso é uma coisa que vale muito a pena você fazer sempre, porque quando você define um zero, você define a distância que eles vão chegar em relação a esse zero. E aí você consegue desenhar, representar isso, o que é essencial nas questões de cinemática. Anota aí no seu caderno de estudos. Bom, e os meus alunos aí. Opa, ó, passou alguém com velocidade acelerada. E os meus alunos, né, deixa aí no comentário de vocês se você acertou essa questão ou não quando caiu na sua avaliação. Se liga então, ó. Tem um avião e um pássaro. Depois de um certo momento, né, o avião vai estar em algum lugar, vai estar lá na frente, claro, né, tá mais rápido, e o pássaro vai estar em outro lugar. Tranquilo, é isso que vai acontecer, está representado, agora basta eu colocar os valores, certo? Então vamos ver a velocidade do pássaro e o tempo e o deslocamento. Opa, aqui. E um pássaro começa a voar começa a voar na mesma direção do avião, tá?
com uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Bom, então é um pássaro muito grande, aí um pássaro de rapina, né? Que ele voa 100 quilômetros. Então o pássaro saiu a 100 quilômetros por hora, 100 km por hora, e o avião saiu a 400. Olha o que eu vou fazer aqui, gente. Eu vou colocar a seta do 100, eu vou colocar ela 4 vezes aqui para representar o 400, né? Mas por que isso? Lá para frente a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Que ela é uma velocidade maior, então vamos dizer que ela é uma seta maior. Tá? Então, o pássaro andando a 100 e o avião voando a 100. Se eu fosse escrever as equações do movimento, os dois saem do zero, e aí então eu vou ter, né? S igual ao S0, que é zero, aqui então, o primeiro termo, mais a velocidade vezes o tempo. A velocidade do avião é 400 vezes o tempo. A lei do movimento do avião. Vamos botar aqui SA. E o SP, que é o do pássaro, né? Que vai ser 100 vezes o tempo. Por quê? Porque é a velocidade vezes o tempo, quando eu considero que eles saíram aqui do espaço igual a zero. Tá bom, qual é a pergunta então? Ó? Se o pássaro voar por 2 horas, qual será a distância total percorrida pelo avião e pelo pássaro? Olha que pergunta capciosa. É aquela perguntinha que quando cai, ela acaba te confundindo, né? Porque distância é igual deslocamento? A resposta é não, né? A distância, ela é simplesmente uma medida de um lugar até o outro, né? Eu gosto de usar exemplo de cidades. Vamos supor que tem uma cidade no quilômetro 330 e outra cidade no quilômetro 350. Beleza. Então, aí eu tenho, então, duas cidades. Isso é uma distância. Agora, quando eu vou de uma cidade na outra, está sendo uma seta aqui para gente, aí, então, significa que eu percorri um deslocamento. Eu eu desloquei no espaço, tá bom? Então, distância e deslocamento são coisas diferentes. Vale muito a pena você escrever isso aí. Eu vou até escrever aqui para você pôr no caderno também, para você escrever aí no seu resumo, para você escrever aí na sua revisão. Então, distância diferente do deslocamento. Fechou? Então tá bom. Professor, mas como é que eu vou calcular isso? Super fácil, super tranquilo. Nem precisaria utilizar aqui, né, a das posições, porque quando eu calculo agora aonde eu vou chegar, se eu estou saindo do zero, eu calculo exatamente o quanto que foi deslocado. E aí, quando eu somo esses dois deslocamentos, separado, eu vou somar os dois, aí eu vou ter, então, a distância percorrida pelos dois durante esse movimento. Beleza? Me fiz claro, gente? Estão gostando da aula até aqui? Não esquece de me avisar aí. E se tiver dúvida, escreve nos comentários que eu preparo uma aula só para eu te responder. Então aqui a gente tem os dois, né? Quando eu coloco o 2 aqui no lugar do tempo, o SA vai ser 400 vezes 2, que é facinho resolver essa conta, 800. E o SP, que é o do pássaro, vai ser 100 vezes 2, que dá 200. 200 metros, gente, não é, né? 200 quilômetros. Opa, é isso mesmo. Isso mesmo, 200 quilômetros, tá bom? Então, o que que significa? Significa que depois de 2 horas, é bastante tempo, claro. Depois de 2 horas, qual é a distância total percorrida? Ele poderia perguntar a diferença, né? Se fosse diferença, seria um menos. O Enem tem esse costume de perguntar a diferença, perguntar o acréscimo. Nesse caso aqui, então, é um acréscimo da posição que o sapo tá não, do pássaro, né? E do avião. Isso aí. Fechou? Então aqui eu tenho essas duas. Isso responde o quê? A minha distância, que vai ser então aqui de 200 mais 800, questãozinha aí, chupetinha, para a gente entender um pouquinho mais da cinemática. Gente, quando eu estou trabalhando essas questões com vocês, eu quero que vocês destaquem muito a atenção quando eu escrevo a lei do movimento, tá bom? Porque a lei do movimento, ela vale aqui, ó, né, que é o tal do sorvete, ela vale para qualquer movimento de qualquer coisa no universo. Então você vai usar ela aí para resolver coisas que se mexem o tempo inteiro. Beleza? Me fiz claro? Gostaram dessa aula? Principalmente meus alunos aí que me acompanham. Um grande abraço para vocês, tá bom? Eu volto aí na sequência da playlist, basta continuar me acompanhando, que a gente vai resolver mais algumas aí de como que entra a letra R no nosso trabalho, né? No nosso movimento aí retilíneo e uniforme, tá? A gente vai falar sobre isso. Lembrando que física aí é a matéria mais legal, né? Vocês não podem esquecer disso. A gente está trabalhando essa partezinha aqui, olha que legal, ó, que é a tal da cinemática.
tá bom? E a questão que a gente vai resolver depois, na próxima aula, é essa aí, hein? Se você consegue resolver ela, já deixa aí seu comentário. Falou, gente, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado realmente dessa aula, né? Eu faço ela sempre rapidinho assim. Você pode colocar ela mais lenta e pode sempre estar voltando o vídeo para tirar sua dúvida, mas acima de qualquer coisa, deixa nos comentários que eu te respondo. Fechou? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.